Anteriormente, estudamos os conceitos introdutórios de números complexos, que basicamente diz o seguinte: um número complexo na forma algébrica é escrito como A mais BI, onde o A e o B são números reais, ou seja, tanto A quanto B pertence aos números reais. O I se chama unidade imaginária. Uma das motivações do estudo dos números complexos são resolver problemas como este, ou seja, problemas onde temos raiz quadrada de número negativo, que até o momento, no conjunto dos números reais, esse problema não teria solução. Problemas de equação de segundo grau, em muitos casos, o delta era negativo e você dizia que não possuiria raízes reais, a equação de segundo grau. Mas precisamos contornar esse problema. Daí surgiu a ideia do número complexo. Lembrando que no número complexo, o i satisfaz essa propriedade, que ele ao quadrado é igual a menos 1. Mais uma vez, para contornar o problema da raiz quadrada negativa. Também estudamos as operações, estudamos a adição ou soma, estudamos a subtração ou diferença, estudamos a multiplicação ou produto e estudamos a divisão. Mas antes de estudar a divisão, estudamos o conceito de conjugado de um número complexo. O que é um conjugado de um número complexo? Se o número é da forma A mais BI, o conjugado é da fórmula A menos BI. Fizemos exercícios sobre esses conceitos. Agora, vamos estudar um pouco mais sobre a estrutura dos números complexos. Então, vamos estudar hoje as potências de I e fazer alguns exercícios. Professor, como funciona isso? A ideia é o seguinte: vamos estudar hoje potências de I. Ou seja, I elevado a N. Como que vai ser as respostas para isso? Onde o N é um número natural. O que é um número natural? Números da forma 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Sabemos que I elevado a 0 é 1. I elevado a 1 é I. I elevado a 2, pela definição, é menos 1. I ao cubo, ou I elevado a 3, você pode ver que, pelas propriedades de potência, I ao cubo é o mesmo que I vezes I ao quadrado. Quando a base é igual, mantém, soma as potências. Então, eu vou repetir esse I. O que é I ao quadrado anteriormente? Menos 1. Então, I vezes menos 1, mais com menos, dá menos I. Então, I ao cubo é menos I. E a quarta? I a quarta
é I ao quadrado vezes I ao quadrado. Mantém a base, umas potências, 2 mais 2, 4. Então, é equivalente. O que é I ao quadrado? I ao quadrado, pela definição, é menos 1. Então, esse daqui deu menos 1 e esse daqui menos 1. Então, você já tem uma pequena tabelinha aqui. Vou escrever ela daqui para a gente usar frequentemente. I elevado a 0 é 1. I elevado a 1 é I. I ao quadrado é menos 1. I ao cubo é menos I. E I a quarta é 1. Vou apagar esse lado daqui para a gente usar para fazer novas contas. Fiz até a quarta. E I elevado a 5? I elevado a 5, a gente pode escrever como I elevado a 4 vezes I. I elevado a 4 é 1. E vou repetir, então deu I. I elevado a sexta, I elevado a 6. A gente pode escrever como I ao quadrado vezes I a quarta. Então, I ao quadrado a gente tem que é menos 1. E a quarta a gente tem que é 1. Então, menos 1 vezes 1, menos 1. E a sétima é I ao cubo vezes I a quarta. I ao cubo é menos I. E a quarta, 1. Então, deu menos I. E por último, I a oitava. E a oitava é I a quarta vezes I a quarta. Esse dá 1, esse outro também dá 1. Então, deu 1. Então, observe o padrão que está surgindo. De 4 em 4, temos um ciclo completo. Observe aqui. I elevado a 1 é I ao quadrado é menos 1, I ao cubo é menos I a quarta é 1, e a quinta é I. Ou seja, vai se repetindo. Então, o padrão é este. Vou escrever aqui embaixo. O I elevado a 1 é I. O I... Vou apagar um pouco mais em cima para a gente ter como fazer. O I elevado a 1 é I. O I elevado a quadrado é menos 1 pela definição, só repetindo aqui. O I ao cubo é menos I, que a gente já fez as contas, e a quarta é 1. Esses são os únicos valores possíveis para potências de I. Por quê? O I à quinta volta aqui, no I elevado a 1. O I à sexta volta no I ao quadrado, que é menos 1. I à 7, I elevado a 8, I elevado a 9, I elevado a 10, I elevado a 11, I elevado a 12, só mais um aqui, I elevado a 13, I elevado a 14, I elevado a 15, I elevado a 16. E assim, sucessivamente, esse processo se repete indefinidamente. Então, como que a gente vai fazer um exercício onde a potência de I é muito grande? Vou mostrar no próximo vídeo. Vamos, por exemplo, resolver esse exercício.
i elevado a 85. A gente já viu que de 4 em 4 temos um ciclo completo, que começa em i, depois é para -1, -i e 1. Esse aqui é do i elevado a 1, do i ao quadrado, do i ao cubo e do i à quarta. E depois volta a se repetir o ciclo. Então a ideia é usar como base o i elevado a 4, que é 1. Então o que você vai fazer? Você vai pegar essa potência, é 85. Vai fazer 85 dividido por 4. Então vai ficar 2 vezes 4, 8. Deu 0, desceu 5. Então você tem 1 vezes 4. Então a conta é essa. Ou seja, por esse algoritmo de Euclides, você tem que 85 é o mesmo que 4 vezes 21 mais 1, que é o resto. Você tem essa informação. Então vamos usar ela aqui. I elevado a 85 é o mesmo que I elevado a 4 vezes 21 mais 1. Mais um aqui em cima. Então você tem que, pelas propriedades de potência, isso aqui, a propriedade de potência é aquela que diz que A elevado a M vezes A elevado a N é igual a M mais N, que é o que a gente vai usar aqui. Isso aqui é o mesmo que I elevado a 4 vezes 21 vezes I elevado a 1. Aqui tá aqui. E esse aqui em cima tá aqui em cima. 4 vezes 21 mais 1 é a potência. O que você vai fazer aqui? Você sabe que I elevado a 4 vezes 21 é o mesmo que I elevado a 4 elevado a 21 vezes I elevado a 1. I elevado a 4 é 1, que a gente acabou de ver aqui. Então ficou 1 elevado a 21 vezes I elevado a 1, que é I. 1 elevado a 21 é 1. Então ficou 1 vezes I. Que a resposta então é I. A propriedade que eu usei aqui é basicamente essa. M elevado a N. Propriedade de potência. Então observe que a coisa mais importante para você entender é que quando você quer resolver a potência de I, você vai fazer a divisão dessa potência por 4 e observar o resto. O resto é a parte mais importante, porque I elevado ao resto, que é igual ao I elevado à potência inicial que você tinha que resolver. Essa parte aqui, na verdade, sempre vai ser 1, porque são potências quartas aqui, potência de 4. Vamos, por exemplo, agora resolver este. I elevado a 19.354. Quanto que vai dar essa conta? A primeira coisa que você vai fazer, então, lembrando, os padrões são I elevado a 1 é I ao quadrado é menos 1, I ao cubo é menos I, e I à quarta é 1. Ciclo que se repete todas as vezes. Você vai pegar o 19.354 e vai dividir por 4. Quanto que vai ficar?
vai ficar, você vai pegar duas casas, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20. Então tem que ser 4. Aqui, 16, sobrou 3. Desce o 3. Qual número que tem que ser? Se for 7, 4 vezes 7, 28. For 8, 4 vezes 8, 32. Então tem que ser 32, porque 4 vezes 9 é 36 e já passou. 32. Sobra 1. Desce o 5. Qual número tem que ser? 4 vezes 4, 16. Já passou, então tem que ser 3. 4 vezes 3, 12. Sobrou 3. Vou continuar, eu vou apagar aqui e repetir. A gente fez aquela conta toda, tinha parado no 3. A gente desce o 4, correto? Qual número que tem que ser? 8. 8 vezes 4, 32. Então sobrou 2 de resto. Ou seja, a gente concluiu o seguinte, que 19.354, aqui acho que o espaço vai ficar um pouco pequeno. Vou fazer aqui, ó. 19.354 é o mesmo que 4 vezes 4.838 mais o resto, que deu 2. Então, isso aqui é o algoritmo de Euclides para divisão. O que você vai fazer? Você vai voltar para o seu problema inicial. Então, ficou I elevado a 4 vezes 4.838 mais 2. Propriedade de potência, isso aqui é o mesmo que I 4 vezes 4.838 vezes I ao quadrado. Observe que essa parte toda aqui é 1. Isso aqui tudo vai dar 1. Porque de 4 em 4 o ciclo volta. Então isso aqui é 1. Então só sobrou I ao quadrado. Que I ao quadrado é menos 1. Pela definição dos números complexos. Vamos resolver alguns exercícios. Determine x pertencente aos números reais para que esse número complexo z igual a x ao quadrado menos 2x mais x menos 2 vezes i seja o item A, imaginário. Observe a estrutura do número complexo. Essa aqui é a parte real e essa aqui é a parte imaginária, que na verdade é a parte que acompanha a unidade imaginária. Para que esse número z seja imaginário, o que é um número imaginário? É um número complexo é um número da forma A mais BI. Isso é um número complexo. Para ele ser imaginário, tem que existir esse pedaço aqui. Ou seja, o B tem que ser diferente de 0. Pois, se o B for 0, essa parte vai embora, vai ficar só o A, que é real. Então, o número seria real e não seria imaginário. Então, você tem que entender o seguinte, para que seja imaginário, a parte imaginária não pode ser 0. O que é a parte imaginária no nosso exemplo, no nosso exercício? A parte imaginária é x menos 2, que na verdade é o meu B. Para ser imaginário, essa parte não pode ser 0, então tem que ser diferente de 0. Quando você tem a diferente, funciona da mesma maneira que o igual. Se aqui é menos, vai passar para lá, mais. Então vai ficar x diferente de 2. Então a única restrição
para que esse número complexo grande aqui seja imaginário, é que o x não pode ser 2. Por quê? Porque se for 2, vai ficar... Esse pedaço aqui vai zerar, porque fica 2 menos 2. Aí o número não seria imaginário, seria complexo. Vou dar um exemplo. Imagine que o número fosse 3. Como ficaria esse número complexo? Ficaria z igual a 3 ao quadrado menos 2 vezes 3, mais 3 menos 2, e 3 ao quadrado é 9, menos 6, então daria 3. Mais 3 menos 2, 1, então fica 1 vezes i, que é i. Então observe que esse aqui é um número imaginário. Por quê? Porque ele tem essa parte aqui. Se não tivesse essa parte, se ficasse só 3, seria um número real. Então, observe que a única restrição que temos é que, para ser imaginário, a parte imaginária tem que ser diferente de 0. No nosso caso, então, a resposta são todos os números reais, onde esse número não pode ser 2. Vamos agora para o item B. O problema é o mesmo. Você tem esse número complexo nesse formato, mas agora o exercício pede uma restrição, o que pede valor de x para que ele seja imaginário puro. Imaginário puro. Lembrando das aulas passadas, quando você tem um número complexo, nesse formato A mais BI, para que esse número seja imaginário, não pode ter a parte real, ou seja, um número imaginário puro é um número nesse formato aqui. Z igual a um número real vezes o i. Então, voltando ao nosso problema. Para que esse número imaginário puro, para que esse número z seja imaginário puro, é necessário que essa parte aqui seja 0. Ou seja, temos que ter x ao quadrado menos 2x igual a 0. Existem dois métodos para você resolver isso daqui. Uma delas é Bhaskara, que você pode fazer, onde o A é 1, o B é menos 2 e o C é 0, e usar a fórmula menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, onde o delta é B ao quadrado menos 4A vezes C. Isso é uma das maneiras de resolver, mas nesse exercício em particular, você pode usar um método mais eficiente. Você pode colocar um do x em evidência. Observe que isso daqui é o mesmo que você fazer o seguinte: x vezes x menos 2 igual a 0. Observe que são equivalentes. Por quê? Porque x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 2 dá menos 2x. Então, quando você tem um produto igual a 0, você tem duas opções. Ou esse é 0, ou seja, x é igual a 0, ou esse é 0, onde você tira que o x é igual a 2. Então, os números são 0 e 2. Esses dois números você conseguiria encontrar usando a fórmula de Bhaskara, que é aquela que eu escrevi anteriormente. Então, o valor de x real para que esse número aqui seja imaginário puro, ou seja, que essa parte vai embora, é x igual a 0 e x igual a 2. Então, observe que a diferença dos conceitos de imaginário, imaginário puro e assim por diante. A gente vai ver agora o item C. O item C diz real, ou seja, determine o valor de x para que esse número seja real. É quase
é muito semelhante ao item A. Para que seja real, a parte agora imaginária tem que ser 0. Ou seja, agora a parte imaginária, que é x menos 2, tem que ser 0. Diferentemente do item A, que dizia diferente de 0. Então, o x é igual a 2. Então, para que esse número seja real, o x tem que ser igual a 2. E aí eu pergunto, qual seria esse número real, então, que a gente iria encontrar? Z igual a... Jogue o 2 lá, ficaria 2 ao quadrado, menos 2 vezes o 2, mais 2 menos 2, i. O exercício já foi feito para que essa parte vá embora, porque a gente já queria real. Mas observe que aqui ficou 4 menos 4, então deu 0. Então o número real é 0. E aqui encerra este exercício. Vamos agora resolver este exemplo. O item A, i menos i ao quadrado. Vamos aqui, antes de começar, fazer uma revisãozinha sobre produtos notáveis. Quando você tem a mais b ao quadrado, isso aqui é o mesmo que primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. A gente estudou bastante isso quando estávamos trabalhando em geometria analítica, com aquela parte de completamento de quadrado com circunferências. Agora o quadrado dá diferença. A menos b ao quadrado, que é o que a gente vai usar nos exercícios daqui. Isso aqui é o mesmo que primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então você tem o quadrado da soma aqui em cima e o quadrado da diferença aqui embaixo. Então vamos voltar para o exercício. O exercício é 1 menos i ao quadrado. Aqui este 1 representa o meu a. E este i representa o meu b. Então você vai usar o quê? Segunda forma. Primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, o que você tem? 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1 vezes i, então dá 2i. Jogo de sinal, menos com mais mais. Mais i ao quadrado. Lembrando, então, você só pode juntar coisas que são semelhantes. Aqui você não tem nada semelhante até o momento, até esses dois. Mas o que é i ao quadrado? I ao quadrado, por definição, é menos 1. Então vai ficar 1 menos 2i, mais com menos, menos. Observe que agora você pode juntar as partes reais. E observe que nesse caso elas cancelaram. Então você só tem aqui menos 2i, que a resposta é de i ao quadrado, a resposta de 1 menos i ao quadrado. Então aqui, a resposta é menos 2i. Vamos para o exemplo B. Vou apagar o exemplo A. Caso esteja indo muito rápido, é só voltar o vídeo. O exemplo B. 1 menos i elevado a 8. Lembrando, uma outra propriedade de potência importante que eu já disse anteriormente é que a elevado a m elevado a n é igual a elevado a m vezes n. A gente usou anteriormente, acho que no primeiro exemplo, de potências de i. Como que você vai usar nesse exercício? Observe que 1 menos i elevado a 8 é o mesmo que 1
menos I, 2 vezes 4, que é 8, correto? Então, observe que esse caso aqui, você está nessa parte bem aqui. Então, você tem 1 menos I ao quadrado elevado a 4. Observe que a gente vai usar o que a gente já fez aqui. 1 menos I ao quadrado é menos 2I elevado a quarta. Então, o que você tem? Aqui é um produto elevado a 4, então esse 4 fica nos dois termos, ou seja, fica em menos 2 elevado a 4 vezes I elevado a 4. Menos 2 elevado a 4 é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. O que é I à quarta? É 1. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá 4 menos 8, 16. Então a resposta é 16. Então agora já podemos ir para a última etapa do exercício. Vou apagar aqui. Esse aqui a gente acabou de fazer que deu 16. Ótimo. Então vamos continuar com o nosso exercício. Vamos tentar usar a mesma metodologia anterior. Como que você vai usar ela? O que você tem aqui? 1004. Vou escrever aqui novamente. 1 menos I elevado a 1004. O que é 1004? Eu posso escrever 1004 da seguinte maneira. Posso escrever como 2 vezes 502, porque 2 vezes 502 é 1004. Observe que para fazer esse tipo de exercício você precisa de um pouco de criatividade, pois caso fica quase impossível você tentar abrir essa conta de maneira braçal, de maneira mecânica. Então, usando a mesma propriedade, por isso a importância de dominar as propriedades. Usando a propriedade potência, você tem que 1 menos I ao quadrado elevado a 502. Como a gente já fez o 1 menos I ao quadrado no item A, a gente já tem que deu menos 2I elevado a 502. Então, você vai ficar com menos 2 elevado a 502 vezes I elevado a 502. Nesta parte daqui, a única coisa que você pode fazer é tirar o sinal negativo, porque como a potência é par, em algum momento ela vai desaparecer, por causa do jogo de sinais. Então, essa parte aqui é o mesmo que 2 elevado a 502. Essa parte aqui a gente vai abrir. Abrir como? Através daquelas propriedades que a gente estava fazendo de potência no começo do vídeo. Eu vou apagar esse espaço aqui para a gente conseguir fazer a conta. O que é 502 dividido por 4? Fica 1, desceu 1, sobrou 1, desce o 0, então tem que ser 2, 2 vezes 4, 8, sobrou 2, e desce o 2. Qual que é o número? Tem que ser 5, 5 vezes 4, 20. Então, sobrou resto 2. Ou seja, 502 é o mesmo que 4 vezes 125 mais 2.
4 vezes 125, 500. Mais 2, 502. Eu vou apagar aqui para a gente ter um pouco mais de espaço. Lembrando que eu só fiz a divisão aqui. Então, você tem que isso aqui, que i elevado a 502 é o mesmo que i elevado a 4 vezes 125 mais 2. A gente fez isso anteriormente, vou repetir aqui, porque faz parte da conta. Essa parte daqui, posso reescrever dessa maneira, vezes i ao quadrado. A gente viu que essa parte é 1. Por quê? Porque o ciclo de 4 em 4, ele se repete, e lembrando que i elevado a 4 é 1. Então, só sobrou 2 elevado a 502 vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, na verdade, você vai ter um número menos 2 elevado a 502, que é a resposta do nosso exercício.